O Porto não desarma. Traz Solari. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área oficial e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão. Chegamos ao episódio que tanto aguardávamos, o treinador, agora já com as definições desta época tomadas e bem definidas, e Sérgio Conceição continua. Vocês já sabem um bocado qual é a nossa opinião sobre a possível continuidade do Sérgio Conceição ou não, antes dela ser efetivada. Neste momento já é efetivada e vamos fazer aqui o rescaldo completo. Também já coloquei no Twitter para pedir o vosso contributo, e como chegaram muitos contributos, já os estive aqui a organizar e pronto, e vamos falar um bocadinho de tudo. Eu organizei aqui qual a melhor opção de se Conceição se outro treinador, para falarmos no início, depois as vantagens e desvantagens, e depois terminamos já numa ótica de analisar o Conceição e um bocadinho do plantel, fica só um cheirinho para os próximos episódios. E aproveitei aqui uma opinião do José Alberto Schell, penso que foi a primeira vez que comentou, e que faz aqui três possibilidades, que era basicamente o que andava nos vários comentários dos outros portistas. Pronto, ele faz aqui a pergunta, embora sabendo qual é a nossa opinião, por onde é que nós iríamos escolher. E portanto vou lê-la e começamos a falar a partir daqui. Antes de mais, parabéns pela companhia e partilha constante sobre o que é ser Porto e sobre o futuro de Sérgio Conceição. Sei que vocês têm a opinião mais ou menos formada, mas pergunto na mesma. E pronto, ele levanta aqui três opções. Primeira opção, Sérgio Conceição tinha que ficar, é mandatório, tirou-nos do buraco, Conceição forever. É uma das primeiras opções. Segunda opção, é indiferente, o Porto não acabava com ele, ficando será o meu treinador, sendo o clube, tem garra e deu títulos, saísse, desejaria as melhores felicidades, compreenderia a decisão, é sinal de algum cansaço e falta de valorização do trabalho. E a terceira perspectiva, Sérgio Conceição deveria sair, já vai tarde, que vá lá para as Arábias fazer com um ou outro, speak the truth, com o seu Mareguinho. Pronto, temos aqui, me pareceu uma questão bem colocada, ou seja, tínhamos aqui três linhas de pensamento. Eu vou dar a minha opinião antes de passar para ti, Prata, vou passar a primeira bola. Pronto, e eu claramente, quem ouve sabe que é Sérgio Conceição forever, mas aqui a questão dele, que ele coloca, tinha que ficar, é mandatório, tirou-nos do buraco, não é questão de nos ter tirado do buraco, é questão de... E também já sabem que eu sou muito sentimental, também quando falamos aqui das presidências, etc., da gratidão e desse género, portanto, seria sempre, a minha opinião está sempre ligada à parte sentimental, à parte da gratidão, à parte da continuidade, mas também à parte da incerteza, não consigo ir para a incerteza, sabendo que existe Sérgio Conceição, portanto, tenho medo, e lá está na minha vida pessoal também, arriscar é sempre o mínimo, portanto seria sempre esta solução, para além da carga simbólica que o Sérgio Conceição tem para mim. Pronto, e era isso. Só queria dizer que não queria me agarrar muito aqui à questão do foi porque nos tirou do buraco, não, é mais pela questão do sentir o clube, de darmos tudo, de trincarem a língua em cada jogo, é esse tipo de sensação que eu não sei se o outro treinador vai se identificar tanto quando o Porto, e quando mesmo aqueles que falamos aí, nada, não, para mim não havia outra opção para além de Sérgio Conceição. Havendo a possibilidade de Sérgio Conceição, seria esta. Prata, já dei aqui a minha opinião logo para a primeira opção que ele deu, mas fala aqui muito bem do que iria na cabeça das pessoas, dos extremos e do intermédio. Sim, eu estou-me a lembrar de uma outra corrente que é mais popular entre malta não portista, que é de que ele tem de ficar porque não tem para onde ir, ou seja, não tem nenhum clube de jeito para onde ir. E eu percebo porque é que eles dizem isso. Primeiro porque nós já sabemos como é que é. Já vi um comentário qualquer no Twitter que é pronto, agora ele renovou por 3 anos, já não sei quem é que disse isso, renovou por 3 anos, portanto agora vai demorar mais 3 anos a ser considerado um treinador em condições em Portugal, não é?
E é um bocado isso. Normalmente os treinadores só são valorizados quando saem daqui. Valorizados em geral pela comunicação social e pelo comentarismo em geral. Mas eu percebo porque é que isso é uma corrente, porque pela forma como isto foi gerido. Portanto, se calhar antecipando um bocadinho a questão, vou falar um bocadinho das condições do processo. O Conceição, depois de estar um mês praticamente, o mês final do campeonato, se calhar um mês é muito, são os últimos 3 semanas do campeonato sem falar à imprensa, e portanto sem falar com os adeptos, porque o Conceição não falando à empresa, não fala com os adeptos. Mas aceitaste a justificação? Ele justificou. Foi propositado, não é? Foi propositado porque achava melhor para a equipa, para proteger e não sei o quê. Pronto. Mas eu estou a dizer... Desculpa esfarrapada. Sim, claro. Mas eu queria encadear isso depois no que nos foi dito. O que é que nos foi dito? Foi-nos dito que o processo correu bem, correu muito melhor do que outros processos de renovação, mas eles depois lá falaram do processo de renovação, mas depois acabaram por falar da contratação inicial, que foi muito mais difícil que o Orante. É óbvio que aí foi difícil porque ele tinha contrato com outro clube, não é? Portanto, comparar com esse, qualquer coisa parece fácil, não é? Sobretudo agora, mas se fosse assim, e depois há outra coisa que me faz uma confusão de caraças, que é a questão de ele não vai ganhar mais um euro do que o que já ganha. Isso chateia-me por vários motivos, mas vou começar por dizer que se fosse assim fácil, por que não anunciar no dia a seguir ao último jogo ou mesmo no dia do último jogo? Era difícil? Se tudo correr às mil maravilhas, porque não aí? E assim só vai dar razão aos outros que dizem... É isso. E vai dar razão aos outros que dizem que ele tinha outro clube. Exatamente, que ele estava à espera de ir para outro sítio. Mas para não dramatizar, eu digo isto só para dizer que nós não somos parvos, nós percebemos o que se passa, percebemos que foi difícil, percebemos que havia provavelmente uma dúvida instalada, e acho que mais no Conceição do que no Porto, mas é possível que nos dois lados, de que esta poderia ser uma boa oportunidade para mudar o ciclo, porque o Porto fez isso muitas vezes no passado e com sucesso. Ciclos curtos de sucesso, e depois partir para outra, desenvolveram uma nova liderança, às vezes com um treinador que também está em ascensão. Portanto, o Porto fez isso muitas vezes no passado, e até no passado recente com sucesso. Se retirarmos o tetra do Benfica da equação, o Porto sempre teve essa capacidade de se regenerar. E poderia passar pela cabeça do Pinto da Costa, que é normalmente a voz decisiva a entidade decisora nestas coisas, podia passar pela cabeça de que este poderia ser um bom momento para começar um novo ciclo. Ele não deu essa indicação, deu sempre a indicação que queria que o Conceição continuasse, portanto é nisso que eu acredito, não tenho razão nenhuma para achar que o senhor nos está a mentir, até apesar de nos estar a mentir quando diz que foi fácil, mas pronto, eu vou-lhe perdoar, porque tenho muito, acho que ele tem crédito, não é? Vamos dizer assim, para todos nós, mas mais da parte do Conceição, pode passar pela cabeça de que fazer muito melhor do que o que já fez vai ser complicado. E que poderá passar o comboio de dar o salto para um clube de maior nomeada e melhor para a carreira dele.
e eu sou sincero, eu acho que eu não consigo dizer que ele está a pensar mal, porque eu acho que o Conceição, pelo que fez no Porto, já merece mais. Eu sei que é um bocado contraditório, um gajo, este é o nosso clube, portanto é o máximo para nós, mas quer dizer, temos que ser realistas e saber que o Porto no panorama europeu está longe de ser o topo da carreira para alguém. Alguém de topo, ou seja, pode ser o topo da carreira para um gajo que não consegue chegar mais longe, mas para um gajo que demonstram o que alguns dos nossos jogadores demonstram, o que o Conceição demonstrou, até o que alguns dos nossos dirigentes foram demonstrando, estou a lembrar do Antero, por exemplo, começam a ser pequenos para as ambições e para a competência que a malta vai demonstrando. E nessa perspectiva, eu acho perfeitamente normal que o Conceição estivesse à espera de uma oportunidade para dar esse salto e, ao ver que essa oportunidade não surgiu, ter ficado no Porto. Não me chocava nada que isso fosse assumido. Mas percebo, sei que custa, muitas vezes custa no futebol, custa dar esse braço a torcer, dar essa, não é esse braço a torcer, não é isso que eu quero dizer, dar essa imagem de ligeira fraqueza, não é? O gajo ficou aqui porque falhou o salto, não é? E não quiseram assumir isso, e eu percebo, mas ninguém me tira da cabeça que foi isso que aconteceu. E acho normal, a partir do momento, e acho normal. Agora, das opções que se pôs aí, é um bocado a nossa visão. Mas então, peraí, antes de pôr, porque eu tenho opinião também sobre isso, não é opinião, pelo menos é aquilo que quero acreditar. Lá está, acabei de dizer que era um carneiro impuro, não era? Mas basicamente eu não acredito que as coisas tenham sido fáceis, etc, etc. Tudo indicava que Sérgio Conceição ia embora, por causa de tudo o que vimos no último jogo, estava todos os indícios de ir embora. Eu acredito que tenha surgido essa hipótese, tu aí estás a colocar que não saiu, e lá está, é a minha visão romântica da coisa, e eu acredito que tenha surgido essa hipótese, como veio logo na imprensa aqui, ou não ia, ou nós nunca iremos saber se é cultivado, se não é cultivada a notícia, se houve ou não a proposta. Portanto, na minha leitura romântica, eu acredito que tenha existido a proposta, que ele tenha pensado sobre ela e que as abordagens já tivessem sido anteriores. Isto é o que eu quero acreditar. Eu acredito que também possa ter sido a versão que estás a dizer, que não tem surgido qualquer proposta, mas todos os indicadores dava a ideia que as abordagens tinham surgido. Não, desculpa, a cena da despedida. Eu não queria dizer que não há propostas, eu queria dizer que não houve a proposta, o que ele pretendia, percebes? Pronto, mas mesmo assim deixa-me terminar. Ok, pronto, é isso, de certeza que não houve a proposta, mas mesmo havendo a proposta, ainda acredito que o PC tenha falado com ele e depois se calhar fez ver a questão sentimental, a questão da família, essencialmente, ainda por cima é englobada neste caso, não é só a questão da família aqui, mas a questão da família com os próprios filhos a jogar, etc. Todo este contexto ímpar, se calhar no mundo de futebol, e que poderá dar uma história fantástica, e acho que foi puxar aí ao sentimento que o fez ficar. Obviamente que a comunicação é toda combinada, a comunicação é a comunicação, e nós, se estivéssemos a dirigir um clube, teríamos que pensar na forma de comunicar. Não acredito que tenha sido aquilo que aconteceu e daquela forma. Isso tem que ser preparado. Agora, o que eu acredito é, lá está, esta visão um bocado romântica, que o Sérgio teve a hipótese, mas o Jorge Nuno deu-lhe ali um toquezinho, puxou-lhe ao coração, ele próprio também teve a hipótese, mas tinha essa dúvida da família, e pelo menos, por exemplo, era uma situação que iria ponderar bastante. E depois lá está, essa conjuntura da família, neste caso, também envolver o próprio Porto e esse cenário, estar a treinar com os filhos. Portanto, pronto, é esta visão um bocado apaixonada que eu espero que pronto, é esse desenlace que eu acho que possa ter acontecido.
E não simplesmente a proposta não ter surgido. Eu já percebi que está a dizer a proposta que ele realmente queria, mas eu acho que a proposta deve ter mesmo surgido, porque, e mesmo nas condições que ele estaria a pensar, porque eu acho que estava tudo preparado para ele ir. Acho que foi ali algo do último instante que mudou, porque foram os filhos ver o jogo, foi a mulher, etc., o sentimento, aquilo tudo que nós comentámos no jogo do Porto Belenenses, para mim era clara a ideia que estava tudo acordado. E eu acho que deve ter surgido ali qualquer coisa. E pronto, é nisso que eu estou a acreditar. Sim, é possível que tudo é possível, mas acho que sim, não consigo discordar, acho que teve mal parado e acho que sim, acho que provavelmente teve mal parado por causa de uma proposta, acho que ele sem nada no coisa não ponderaria sair, ao contrário do que foi noticiado, e nós dissemos aqui que parecia estúpido isso. O tal ano sabático, não sei o quê. Acho que é possível. Eu também te digo uma coisa, se não surgiu, eu não vejo isso do ponto de vista que a malta que a tal corrente não portista vê de ninguém lhe pega. Não, eu vejo isso por outro prisma. Eu vejo é que se ninguém lhe pega, anda tudo a dormir. É por aí que eu vejo, porque eu vejo gajos com oportunidades por aí que não são metade do treinador que o Conceição é. Mas eu, por exemplo, eu tinha a ideia de que ele tinha marcado em Itália. Tirando a questão do Nápoles, ele que surgiram as notícias, não sabemos se ele estava mesmo para isso, não estava, óbvio que foi desmentido, isso pouco interessa o que é desmentido, porque normalmente conta-se o que se quer contar, mas tendo mexido tanto os treinadores na frente da classificação italiana e ele não ter entrado em nenhum lado, então se ele tinha mercado em Itália não conseguiu entrar em nenhum lado com tantas mudanças, é um bocado esquisito, eu não percebo o que é que se passou, sinceramente, porque afinal não tinha tanto mercado como isso, e acho muito estranho, porque acho que ele tem características boas para aquele campeonato, também mesmo para o campeonato alemão. O inglês, agora todos os treinadores vão ter a dificuldade de entrar lá porque tem que fazer estágios num campeonato top 5, não é? Pelo menos 3 anos para entrar. Agora vão abrir uma exceção pelos vistos para o Laje e está tudo em pé de guerra, porque não faz sentido nenhum haver essa exceção para ele. Mas tirando isso, eu acho que ele entrava fácil nestes campeonatos. O francês, então, que já deu provas lá, acho que anda tudo a dormir por não pegarem nele. Eu vejo por esse prisma. Se ninguém pega nele, acho que é mau scouting dos clubes, digamos assim, scouting de treinadores. Mas concluindo lá a pergunta, as 3 opções. Ainda a pergunta, ele põe a pergunta mais do ponto de vista do adepto, não é? Parece-me. Se o adepto decide, eu acho que eles já sabem a nossa opinião. Eu acho que tu já disseste boas coisas sobre o assunto. Acho que é importante perceber que trocar o conhecido pelo desconhecido nesta fase da história do clube, acho que é um risco desnecessário. E acho que a questão o que sobra é avaliar o que é o conhecido, porque muitos esportistas não avaliam o conhecido como nós avaliamos. Eu avalio o conhecido como um treinador que não teve vida fácil no Porto, não teve vida fácil pelas condições que enfrentou, nomeadamente no primeiro ano, em que teve que transformar uma manta de retalhos numa equipa vencedora. No segundo ano já teve um bocadinho mais de margem para contratar, mas acabou por sucumbir perante uma campanha europeia que se alongou até aos quartos de final e depois se misturou com a discussão do campeonato, que de repente um adversário nosso simplesmente deixou de perder pontos.
E o Porto nas duas em todas as frentes não conseguiu sobreviver a uma segunda metade da época em que o nosso adversário perdeu 2 pontos, inclusive ganhou no Dragão. Podia ter empatado, que seria o resultado justo, mas ganhou no Dragão. Um terceiro ano em que se consegue reinventar e acaba por ganhar o título, até mudando um bocadinho o esquema de jogo e até incorporando até mais juventude. E depois há um quarto ano em que já entre o terceiro e o quarto ano enfrentou a fase de pandemia e uma densidade de jogos que provavelmente nunca mais se vai repetir, a não ser que nós passemos a um esquema tipo NBA, de jogar 2 em 2 dias. Dificilmente esta densidade de jogos se vai voltar a repetir no futuro próximo, porque também não estou a contar que venha outra pandemia. E o Porto e o Conceição infelizmente não conseguiu ser mais forte que todas as limitações que este campeonato lhe trouxe, nomeadamente as limitações ao nível do treino. E mais uma vez enfrentou um adversário que teve uma pontuação histórica. Se calhar o adversário menos esperado, se calhar estávamos à espera que isso pudesse acontecer do outro lado da segunda circular, mas foi o que foi, e foi um adversário que só perdeu no penúltimo jogo. Portanto, ele não conseguiu. Mas alguns dos desaires no segundo e no quarto ano de Conceição me fazem duvidar da imagem que eu já tenho dele. Eu julgo que não. Eu julgo que é uma imagem francamente positiva. Eu não consigo... eu já estou a divagar um bocadinho, mas a grande crítica que lhe é feita tem a ver com o fator estético, não é? A estética da bola, a estética do jogo. É um futebol com picos para muita gente, não é? E eu que vejo muitos jogos, além do Porto, vejo muitos jogos de muitos campeonatos, eu não sei até que ponto as pessoas iriam gostar se tivéssemos um futebol com menos picos e com estes resultados. Eu acho que é aquela coisa tipo, e só íamos notar pela falta dele quando não o tivermos, ou só vamos notar pela falta do Conceição quando não o tivermos. Felizmente não aconteceu agora. Eu sei que o processo de renovação não foi tão fácil como pareceu, mas eu estou um bocado a cagar para isso, sinceramente. Para mim o que importa é que ele ficou, acho que é importante para o clube, é importante para a equipa, e eu queria passar mais para o que é que se pede dele nesta nova vida dele no clube. Sobretudo é saber se é nova vida ou se é uma continuação. Vamos ter comentários para eu acho que devia ser um pouco dos dois. Muito bem. Pis, Conceição Forever, com o Cardinal atrás, é a tua chancela. Mas então, como é que vês este processo? Porque a resposta às 3 perguntas que temos aqui em mão, já sabemos que é a primeira. Olha, mas as coisas de mostrar às pessoas que tens para aí 84 anos a dizer com o Cardinal atrás, o termo é hashtag. Hashtag, peço desculpa. Muito bom, Prato. mas também acho que eu tive que escrever aqui por si sabe que fui ao Cardinal. Diz lá. Se tivéssemos que lidar com isso, pronto, o Porto também já tem mais treinadores, percebes? Ou seja, era da ótica 2. Vocês estão a ouvir então, bem? Eu não sei. Estamos a ouvir, podes ir à confiança. Tu ias mais para a ótica 2, ficas contente por ele ficar. É que eu estou farto e diz isso. Por exemplo, não ouvi nada que estás a dizer agora, precisamente. Mas nós estamos a ouvir bem.
Então, pronto, é que eu estou farto de ouvir concordes, pronto, tenho medo de repetir algumas coisas. Mas é um bocadinho do 2, porque se ele fosse, eu já tinha as minhas despedidas feitas, não é? Porque pensava claramente que ele ia embora. E pronto, infelizmente, as coisas também, a vida continua, por ter muitos treinadores e não seria por isso. Agora, claro que eu fico muito contente por ele ficar, com um bocadinho de tudo com aquilo que vocês já disseram, não é? É trocar o certo pelo incerto, é por mostrar toda a competência, competitividade, tudo aquilo que ele trouxe, não é só, como tu referiste bem, que por aquilo que ele nos deu e evitou ter acontecido com o Benfica, que no caso foi o Penta, não foi só o tirar-nos do buraco, é muito pela competência que ele também já demonstrou, é muito pelo ser Porto. Eu acho que a frase da apresentação é muito feliz, porque ele diz como nós, um de nós, e isso é mesmo verdade, não é? Acho que isso nota-se perfeitamente. E se pode haver muitos rivais que podem estar abaixo, podem dizer que ele não tinha mais para onde ir. Aquilo que eu tenho falado, se calhar eles não assumem isto publicamente, mas já não é o primeiro, mas aquilo que eles já me disseram é que gostariam era ter um treinador como o Conceição, não digo que seja o Conceição, mas é um treinador como o Conceição, e neste caso são os benfiquistas, que pelo menos com quem eu falo, não é? Alguns disseram que gostavam de ter um treinador como o Conceição, que vestisse a camisola como o Conceição, que sentisse o clube como a Conceição e que defendesse o clube para nessas diferentes guerras e fosse para a guerra e tudo mais. E portanto, quando eu vejo muitos rivais chateados com a renovação do Sérgio Conceição, isso eu acho que é um dos grandes sinais que foi uma ótima notícia para nós. Agora, também, quer dizer, quando se diz numa apresentação que por acaso foi engraçado na apresentação ele ter referido, eu acho que ele exagerou, o Pinto Costa exagerou na referência à comunicação social, acho que exagerou demasiado, até na publicidade da CMTV, mas não deixou de ter piada o facto da CMTV na altura em que o Porto Canal anuncia a renovação, e eles naquele preciso momento estarem a dizer que a renovação estava muito mais complicada agora, que a renovação estava muito complicada. Acabou por ter uma certa piada. Mas apesar de, pronto, lá está, pode ser ali um bocadinho de exagero eles também ter verdade sempre isso. Será coincidência? Não sei, achei estranho, será meia-noite quase que isso saísse. É isso. Pareceu-me que tipo, então estes gajos estão armados em carapaus de corrida, já está tudo feito, vamos fodê-los. Foi claramente isso. E depois aquela questão dele também de fazer referência de não ganhar mais €1 do que aquilo que ele já ganhava, é assim, eu percebi de certa forma a necessidade dele dizer isso, porque já estava demasiado aqui na sociedade. Só para ter um exemplo, eu fui hoje visitar a minha avó, não é, que vou sempre, e ela dizia-me, tu já viste quanto dinheiro é que vai ganhar o Sérgio Conceição? E eu fui, foi o teu padrinho, que é benfiquista, que disse que ia ganhar para aí 10 milhões, não sei o quê. Isto já estava a correr em todo mundo, como é que nós temos dinheiro para pagar isto? Como é que estamos a perder a cabeça para a Conceição? De certa forma eu percebi a necessidade de dizer, atenção, porque ele não vai ganhar mais nenhum euro. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma forma de dizer que afinal, não havia nenhum clube interessado nele, que até conseguimos renovar pelo mesmo valor. Eu quero, como eu tenho a certeza absoluta que existiam outros clubes interessados neles, no Sérgio Conceição, de certeza absoluta, eu acredito que, por exemplo, que ele não dá para o Nápoles, um dos motivos que foi não está na Champions, por exemplo. Pode ter sido um dos motivos, pode também ter pesado. E aceitando perfeitamente os argumentos que o Lamas referiu, e também acredito nisso perfeitamente, toda a questão sentimental, toda a questão familiar, todo este contexto, mas outras situações como essa, por exemplo. Mas quero acreditar também que ele pode não ganhar mais €1, mas que pelo menos com um prémio de assinatura, de renovação, ou mais prémios por objetivos, se calhar isso está contemplado. Ou pelo menos que o aumento salarial dele esteja refletido nos contratos do Chico ou do Rodrigo, pelo menos de alguma forma que ele tenha sido valorizado, digamos assim, para ser renovado. E é claro que toda esta novela, quer dizer, que já se estava a alongar demasiado, deve ter alguma coisa por trás. Quanto muito,
Pá, eu até nem coloco essa parte do ano sabático, porque eu imagino como é que o Conceição não devia estar naquela parte final da época já completamente cheio de todas as pessoas que gravitam à volta do futebol, nomeadamente árbitros, conselhos de disciplina, pá, todas as polémicas, como a própria comunicação social, pá, tudo isto que lá está, parece sempre uma perseguição. Pá, não só ele, e ele até fez questão de referir isso também lá na apresentação à própria família, que os filhos, quer dizer, não vão ter vida fácil, não é? Porque tendo em conta a personalidade do pai, e os filhos têm de levar muito para a cabeça, não só por eles, que também parecem ter um feitio complicado, mas também pelas questões do pai. Portanto, tudo isto, eu não sei até que ponto, apesar de ser muito motivador, se calhar para ele continuar e ter os filhos ficar aqui perto, não sei até que ponto não seria até vantajoso para eles, se calhar estar um bocadinho mais afastados e eles próprios seguirem o seu caminho. Mas pronto, há vantagens e desvantagens nisso. Acima de tudo, o que eu queria referir é que eu fico contente, isto é quase um resumo de tudo aquilo que nós temos vindo a defender, mas eu fico muito contente por ele continuar, não só por essa questão da incerteza que seria o novo treinador, e eu não consigo, porque muita gente pode criticar o Conceição, ou pode ser o fim do ciclo, pode ser pela não aposta na formação, ou que os números dizem o contrário, mas ok, eu até compreendo que não seja assim tão evidente. A questão do Marega, pode-se pegar com muitas coisas do Conceição. O que eu não vejo ninguém é dizer um treinador que pudesse ter vindo para cá. E se alguém diz no Espírito Santo, e toda a gente vai querer, toda a gente não, mas muita gente vai querer em cima. Se uma pessoa diz, como se falou no Vítor Pereira, e muita gente vai querer em cima. Portanto, tu não ias encontrar nenhuma aposta consensual. O Pepa, não tem mãos para um Ferrari destes. Não ias encontrar. O Vieira não aposta no Diogo Queiroz, logo também não vale nada. Também não ia apostar na formação, não é? Porque pelos vistos os nossos 21 iam ser todos titulares no 11. Portanto, tu não ias encontrar ninguém assim consensual, percebes? E então, desta forma, eu prefiro mil vezes um gajo que se espume todo. É aquela tal questão sentimental que o Lamas também fala, ter uma pessoa à frente de um clube que sente o clube como nós, que se espuma todo, e associando a isso a competência que ele tem e que mostrou nestes 4 anos, em que lutou por todos os troféus até ao fim. Portanto, tu não foste eliminado, assim como me esteja a lembrar, tirando as competições europeias, não é? Que isso pode acontecer, e mesmo assim fizeste boas campanhas, nunca foste eliminado numa fase muito precoce, não é? Digamos assim. Eu acho que, e não me querendo também alongar muito, porque o desafio, por exemplo, na Champions, antes de sair o sorteio, acho que é um escândalo se nós metemos como objetivo passar os oitavos, antes do sorteio, porque é altamente provável que apanhemos 2 tubarões, mas 2 tubarões a sério. É altamente provável. Agora, que se depois do sorteio de sair um Lille eu acho que no pote 2 ainda é pior que o pote 1, porque no pote 1 ainda pode sair um Lille e um Vila Real. No pote 2, já nem lembro das equipas, mas por acaso tive o cuidado de ir ver qual é que podia sair. Vamos ter uma vida muito complicada nas competições, mas isso é tarefa mais para a frente, e mais uma vez, para não me alongar muito, o que eu gostava de ver agora neste novo ciclo, ou nesta nova renovação do Conceição, porque e isto pode ser um bocadinho contrassenso por aquilo que eu vou dizer, porque se há coisa que eu admiro também nele é que ele trata todos por igual, ou tenta tratar todos por igual, creio eu, lá está, nós não estamos lá dentro e às vezes pode haver injustiças ou não, já sei que o Marega foi sempre protegido, vamos sempre falar nisso, mas ele não tem problemas, por exemplo, em que se calhar vem agora um PP que nos custou milhões, e se o gajo tiver um mau comportamento ou se não render, ele não vai ter problemas em encostá-los, ponto final. Portanto, eu ali não vejo sinto que haja ali privilégios, só porque um custou muitos milhões, só porque um tem um grande passado, só porque um é mais velhote ou tem mais novo, não tem. Ou mesmo gajo que ele vai buscar, não é? Ou mesmo gajo, tipo Zé Luís, tipo um Lume, 10 milhões, 8 milhões. Pronto, vai ser, ele nesse aspecto, eu acho que ele consegue ser, ter ali um critério. Agora, isso, há uma vantagem nisso, mas ao mesmo tempo, eu vejo isso também, e perante a situação que o Porto está atualmente,
Eu acho que tem que haver, e lá está, isto pode ser um contrassenso aquilo que eu vou dizer, porque se eu admiro isso, e agora o que eu vou dizer vai ser o contrário, é que nós precisamos de tratar com mais cuidado os investimentos que estamos a fazer. Já tivemos essa questão, já falaste no Zé Luís, no Lum, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Nakajima, que também podia ter acrescentado, todos nós acreditávamos que ia acrescentar muito mais ao 11, que acabou por não surtir efeito, mas não deixou de ser um investimento fortíssimo, o que não soubemos rentabilizar. Portanto, eu gostava que agora nestes próximos 3 anos, fosse qual fosse a política do clube, e nós não sabemos qual é. Isto é outra das coisas que, para mim, é um bocado difícil nós estamos aqui a comentar isto sem saber qual é a política do clube. Porque e o Prata já tem referido isto várias vezes, se a política do clube é aposta na formação para fazermos milhões, que eu acho que é a melhor coisa, porque ninguém é campeão com outros. Ainda hoje a UEFA fez-nos um favor de caraças, valorizou o Fábio Vieira com o prémio de melhor jogador do torneio. Já vai direito. Por exemplo. Mas estás a ver, mas se calhar se o objetivo é esse, é valorizar a formação, então se calhar é chegar à beira do miúdo, dar-lhe minutos, mesmo que ele enterre, e nós, por exemplo, o caso do Diogo Leite, que já enterrou já várias vezes, como todos nós sabemos, que fomos falando, mas paciência, joga outra vez. Paciência, joga outra vez. E aqui, lá está a parte do contrassenso, aquela contradição que eu estava aqui a falar. Ele aqui não está a ser, se calhar, o mais coerente perante o grupo, não está a ser o mais justo, mas está a apostar, seguindo a política do clube, vou ter que apostar neste menino, que vou-lhe dar aqui mais minutos, que é para ele depois no final da época ou no mercado de inverno, seguir aí por 20 milhões, 25, e não se calhar por 8 ou 10, no máximo, como ia para ir para o Valência, ou como se falava, já não me lembro. E se calhar aí aquilo que eu gostava que nestes 3 anos é que houvesse se calhar um bocadinho mais de convergência, digamos assim, entre política da SAD e política do treinador. Seja ela qual for, se é aposta na formação, então temos que fazer milhões com a formação, então temos que apostar mais nos dar-lhes mais minutos aos miúdos. Percebes? E eu sei que isto é um contrassenso perante uma das coisas que eu mais gosto no Conceição, que é essa coisa de, não interessa quem tu és, de onde vens, quanto custaste, que idade tu tens, tens que render e ponto final. É basicamente isso. Muito bem. Pronto, vamos agora ler mais alguns comentários, agora vou ler bastantes, na ótica da concordância com a continuidade, com mais alguns apontamentos, juntei aqui alguns e depois deixei para o final outros que abordavam já a questão de reforços e de como é que será o Conceição agora nos próximos tempos. Pedro Nuno: neste momento é melhor continuarmos com o Sérgio Conceição. Apesar do que aconteceu esta época e de criticarmos várias vezes o futebol que jogamos, com ele sabemos que seremos competitivos. Com um plantel mais forte e equilibrado, ele tem todas as condições para levar o nosso Futebol Clube do Porto ao sucesso. Um bocado na ótica do que estávamos a dizer. Se houver aqui algumas nuances, depois vamos comentando. O Diogo: fiquei contente com a renovação, não estou a ver melhor treinador para o Porto. Vamos continuar com a raça e vontade de ganhar que Sérgio Conceição impõe em todos os jogos. Com a saída de Marega vamos ter melhor futebol, como vimos nos últimos 3 jogos da época passada. Outra vez a questão da continuidade e esse senão que também falamos aí do Marega, que era uma das críticas apontadas. Porto Fã 101: a renovação do Sérgio Conceição é, do ponto de vista competitivo, uma boa notícia. Agora não podemos estagnar por um treinador. Será ele capaz de entender a nossa necessidade de vender alguns ativos? Seja Oliveira, Corona, Otávio, e por outro lado, será a SAD capaz de lhe dar reforços de qualidade desta vez? No que toca à defesa dos interesses do Futebol Clube do Porto perante a imprensa nacional, não podemos estar melhor. O momento é de nos unirmos, goste-se dele ou não, porque uma coisa é certinha: ele vai dar e exigir tudo pelo clube, e é destes homens que precisamos. Força Porto. Alguma nota da vossa parte? Porque esta questão dos ativos, o Piso também estava aqui a falar, foi o que acabaste de falar, mas diz, Prata. Eu continuo a achar que esta história do jogarmos um futebol um bocadinho mau custa-me um bocado tirar essa conclusão. Acho que tivemos um ano em que tivemos demasiado condicionados, não treinamos, tivemos 80 competições, parecia que todos, a cada 3 jogos, a cada 3 dias, por exemplo, eu não sei, nem todos os esportistas têm compromissos de
de gravar um episódio de podcast a cada vez que há um jogo. Mas nós temos famílias e, portanto, a família pelo menos não pode estar na mesma divisão da casa em que nós estamos a gravar. Portanto, a família nota quando nós estamos a gravar. E a família reclama porque nós gravamos de carago. E se nós gravamos de carago é porque o Porto joga de carago. O Porto joga de 3 em 3 dias. E este ano foi especial. As pessoas têm que meter isto na cabeça. E foi ano de exceção. Foi ano do Sporting ser campeão em Portugal, foi ano do Lille ser campeão em França, foi ano do Atlético de Madrid ser campeão em Espanha. E há outros exemplos destes. Portanto, se não reconhecermos isso, não estamos a dar o devido mérito ao Conceição, que é o Conceição dá-nos um Porto sempre competitivo em qualquer circunstância, seja sem reforços, seja com reforços, seja com 3 reforços emprestados a chegar no último dia do mercado depois de terem saído 2 titulares 2 dias antes, seja com Covid, seja sem Covid, seja no campeonato, seja na Champions, seja na merda da Taça da Liga. Isto é tudo. O Conceição põe-nos competitivos sempre. E por isso é que o Conceição por isso é que eu fico contente dele ficar, apesar de ter perfeitamente a noção de quais são as limitações do Conceição e também de ter a noção que algumas dessas limitações que ele mostrou no início até já foi evoluindo em algumas delas, mas faltam algumas e eu acho que uma delas o PIS já foi lançando e bem, mas ainda tenho outras, mas... Ok, vamos continuar a ler, pode ser que elas apareçam também e pegas nisso. Não te irrites agora, que o próximo comentário é no mesmo sentido. Pedro R.L. Pires: é provavelmente a melhor notícia que vamos receber até ao fim do mercado de transferências. Sérgio Conceição pode não ser garantido de futebol bonito, mas fica a certeza da competitividade. Aliás... mas isso não é a mesma coisa. Para não era só questão de futebol bonito. É estética, pois, mas ele reconhece que é uma questão de estética e isso não é errado. Muito bem. Aliás, não é por acaso que os rivais suspiravam pela sua saída para a Itália. Capitão Haddock: Sérgio Conceição é o ideal numa lógica de investimento controlado e restrição de custos, pela competitividade que incute, necessária dada a redução de gastos com o pessoal em que teremos de incorrer para 70, 75 milhões contra os 90 atuais. Não sei se o será numa política expansionista como se prevê que se esteja a planear. Algum comentário a este comentário que faça redundância do Capitão Haddock? Ou seja, se tivermos muito para investir, se calhar o Sérgio Conceição poderá não ser a melhor opção? Querem opinar sobre isso? Isso é muito relativo, meu. É aquilo, por acaso houve aqui um episódio, acho que até foi naquele nosso episódio, estávamos aqui os 5, o Henrique até falou nisso. Os jogadores, de certeza que os jogadores que vieram para o Porto foram aqueles que o Porto, que o Conceição pediu. O Sarabia, o próprio Zé Luís, se ele pudesse contratar um melhor, um mais caro, será que não ia lá buscar? Essa questão dos milhões é tudo muito, muito relativo. A mim custa-me sempre um bocado essa situação. Eu gostava é que não se perdesse a cabeça lá porque temos alguma folga financeira, que ainda não vi isso, porque ainda estamos em fair play financeiro, não é? Apesar de já não para a 25ª participação, tu não tens nenhuma folga financeira e os investimentos têm que ser feitos, e aquilo bem um bocadinho de encontro daquilo que eu estava a dizer. Quando tu dás 10 milhões por um Zé Luís, porque na altura, se calhar até era o preço normal, mesmo quando das 8 milhões e tal pelo Uribe, estamos a falar de um jogador de 20, na altura já tinha para aí 27 ou 28 anos, ele agora está para aqui um 29, acho eu, não sei, mas já, quer dizer, são investimentos já avultados em que a expectativa é de ter, se calhar não teres muito retorno, ou até nenhum. Rendimentos imediatos, é como os gajos que ficam o mesmo estado no último ano de contrato, é busca do rendimento imediato, e é uma das coisas que eu acho que é uma das coisas que se deve começar a pensar melhor, porque agora já passou a tormenta. Eu percebo esse ponto de vista do
do Haddock. Capitão Haddock. Capitão Haddock, do fã do Tintin. Mas eu percebo essa lógica, mas também é um bocado injusto, não é? Tipo, ok, temos um treinador para tempos de vacas magras e agora que temos coisas, agora já queremos outro tipo de gajo. Ou seja, tivemos aqui um gajo para tocar bombo enquanto não havia dinheiro e agora vamos buscar um gajo para esfiar a orquestra. Não sei. Além de me parece limitativo para as capacidades do Conceição, eu não tenho a certeza que o Conceição só seja um treinador do One Trick Pony, que só serve para puxar dos galões de uma equipa mais, ou seja, transformar os underdogs em campeões. Não, acho que o Conceição também já, ou seja, as equipas que seguiram aos campeões, eu acho que o nível não baixou muito, sinceramente. Acho que o Porto esteve sempre no nível alto. E o nível de investimento foi crescendo ao longo dos tempos. É óbvio que houve sempre alguns jogadores que ficaram pelo caminho, houve o Oliver, houve o Nakajima, que foi investimentos caros do clube e que ele não conseguiu rentabilizar, mas conseguiu rentabilizar outros caros. Não é? O Militão foi caro e teve um rendimento imediato e logo. Não é? Há uma série deles, hoje em dia quase todos os gajos são caros. Houve outros que tirou muito mais rendimento dos jogadores, só que saíram a custo zero, infelizmente. Tipo um Brahim, um Herrera, se vais por aí, não é? Sim, por exemplo. É que nós não conseguimos não foram jogadores que foram caros, mas são jogadores com perfil de gajo que foi caro, porque são gajos que têm 6 ou 7 anos de clube, têm expectativas que têm, e ele conseguiu pô-los a jogar, portanto são estrelas. Portanto, não sei até que ponto isso está correto, sinceramente. O que eu acho é que nós devemos começar a alinhar melhor as coisas e tentar, aquilo que eu estava a dizer há pouco, esta lógica de contratar para rendimento imediato, tem que ser um bocadinho moderada. Ou seja, nós temos tido, se calhar, no último ano já tivemos menos disso, não é? No último defesa, já contratamos mais gajos tirando os gajos emprestados que vieram no último dia. Acho que os outros já foram mais numa perspectiva de desenvolvimento, tipo os Martínez, os Evanilson, o mesmo Taremi, que já são jogadores mais para crescerem no clube do que gajos para rendimento imediato, como é o Uribe, o Marquezino, o Marcano, no regresso, não é? Uma série deles, aqueles gajos que vieram de França, enfim, o Ariz, o Carago, não é? O Fernando Andrade nem sei, não consigo catalogar em nada, mas eu acho que o próprio paradigma da renovação já mudou, não é? Ou seja, não vamos ficar com muitos gajos em fim de contrato. Há aqui alguns casos para resolver. Eu acho que o Fábio Vieira, o Diogo Costa é outro deles, há o Corona também, não é? Mas são cada vez menos o Diogo Costa, pelos vistos, até vai renovar até 2025, não é? Sim. Já renovou mesmo? Não, é isso, já não me lembro. Lembro de ler a notícia, agora não sei se era confirmação ou se era só especulação. Sim, o Diogo Costa mas já lá vamos. Há um fator é renovar e passar a jogar, que é diferente. Mas eu acho que ele tem unhas para estrelas contratadas e para gajos a vir por tudo tem meia, acho eu. Não podemos achar o contrário, sinceramente. Sim, vamos falar disso já a seguir. Deixa-me só acabar estes primeiros comentários, que ainda tem aqui um do André Araújo. Para a renovação de Sérgio Conceição é uma mistura de sentimentos, entendo a sua renovação e agradeço por tudo aquilo que ele fez pelo clube nos últimos 4 anos, mas ao mesmo tempo sinto que estava na altura da mudança. Será que é desta que vamos ver o Porto a jogar um futebol diferente? Com Marega de fora, vamos jogar num sistema diferente? Será que Sérgio Conceição vai perceber que temos que vender jogadores essenciais? E se não corre bem, qual vai ser a explicação? Finalmente estamos numa posição de reforçar a equipa? Vamos contratar jogadores de alta qualidade?
pronto, tinha deixado isto aqui para o fim, que era para ser aqui uma transição para depois outros comentários em que já dão exemplos concretos de jogadores e como é que ele vai ou não encaixar, mas aqui o André Araújo faz muitas questões, dá para perceber que não é completamente a favor da questão do Sérgio Conceição renovar, e pronto, e faz esta série de perguntas. Querem responder? Queres pegar em alguma? Pronto, acabou de falar. Queres que releia? Eu compreendo, compreendo todas essas questões, mas acho que já não vai ser novidade. Sinceramente, não vai ser novidade o facto de nós perdermos jogadores essenciais. Ele tem perdido desde o início. Eu acho que até normalmente por final de contrato, não é por serem vendidos, mas ele perde-os. Sim. E se calhar é o primeiro ano em que não está nenhum garantido. Ou seja, em todos eles que terminamos anteriores, tínhamos o Herrera, ou tínhamos o Brahim, e desta vez não há nenhum. Por acaso, eu ia dizer, falas no Sérgio Oliveira, não se fala em mais ninguém, mas por acaso o Marega até já saiu e era um dos... Sim, pronto, ok, esquece o Marega. Esse é o exemplo claro do que eu estava a dizer que não havia. Esse saiu antes do defesa, portanto, por isso é que já nem te lembrava. É isso. Já devo lembrar. Essa questão do Marega. A questão do Marega. Aquilo que me assusta mais, porque eu já não estou a contar com uma saída do Otávio, por exemplo, né? Renovou este ano, não estou a contar com uma saída dele, mas aquilo que me assusta mais até é a saída do Corona. Porque o Sérgio Oliveira saindo, eu acho que era a altura também ideal, ainda por cima para os valores que estão a falar, né? Cerca de 15 milhões de euros, acho um excelente negócio. O Corona, para eu achar um excelente negócio, tinha que ser no mínimo para 40 e não sentir tanta dor em vê-lo sair, basicamente por aí. Portanto, isto são tudo situações em que o Sérgio Conceição ao longo dos 4 anos foi lidando, percebes? Portanto, não acredito que ele vá ter aqui algo de novo neste novo ciclo. Aqui a questão é ter que se reinventar todos os anos. Aqui vai ter a particularidade do Marega, mas não sei, pode até ser um fator positivo. Deixa-me só interromper, porque há bocado estávamos a falar de motivações. Achas que não é por aí também? Eu não sei, lá está, eu continuo na minha teoria, ou quero acreditar na teoria de que foi ali um toque especial do Pinto Costa, que lhe disse algumas coisas, a questão da família, mas esse próprio desafio de reinventar, de voltar a ganhar, não pode também ser motivacional para ele ficar? Mais do que se calhar ir para o estrangeiro, ele teve a medir a balança, se calhar dá-lhe mais pica, não sei, isto lá está, é o que eu quero acreditar, dá-lhe mais pica voltar a ser campeão, o Jesus no segundo ano, o Sporting que joga não sei o que e voltarmos a ganhar, e com as condições que estamos a falar. Claro, eu acho que para ele, se calhar até acabava por ser mais confortável abraçar um desafio lá fora. Não é? Sem tanta pressão das pessoas e da comunicação, pelo menos para já, não havia essa comunicação, não havia essa pressão. O facto de ele continuar aqui, ainda por cima sujeito a todas as críticas e com a responsabilidade de ganhar, não é? De ganhar troféus. Eu digo isto de ganhar troféus porque se ele fosse, por exemplo, para o Nápoles, se calhar o pessoal de Nápoles ficava contente com uma boa campanha, um apuramento para a Champions, se calhar ninguém ia estar, se calhar também são todos o suficientes, né, para acreditar no Scudetto ou algo assim do género, mas quer dizer, há que também ter assim alguns objetivos tangíveis. Aqui no Porto, isso que estás a dizer que se pode servir de motivação, muitas vezes serve para as pessoas pensarem, já fiz o meu trabalho aqui, já ganhei o que tinha a ganhar, vou-me embora. Para ele, acredito que possa servir de motivação e ter que reinventar mais uma vez perante as saídas, mas acima de tudo é ganhar com o clube dele. Eu sinto acredito que ele sente o Porto como se calhar nenhum treinador sente, talvez Vilas Boas, vai poucos mais, sei lá, de modo diferente, e isso seja um motivo, não é? para tornar a defender as coisas no clube. Eu costumo dizer isto. Por acaso, eu acho que há por aí muitos treinadores que naquela posição que ele está iriam sentir o clube como o Sérgio sente. Mas acho que há poucos com unhas.
E não é só, eu quando digo isso, ele poder sentir e se calhar irem para casa e chorarem muito, mas defender como ele defende essa raça e transmitir esses valores, não sei se há assim muitos. Sentir, acredito que há muita gente que sinta. Olha, o nosso grande capitão Jorge Costa teve na Primeira Liga este ano. Assim, sem dúvida, mas não estavas a pensar no do Porto, não é? Pois, falta saber se tem unhas. Ou seja, é uma combinação. O que eu quero dizer é que é uma combinação difícil de arranjar. Mas repara, eu lembrei-me agora do Domingos, que ele e o secretário a comentar também a apresentação do Porto. O Domingos, que é também outra pessoa que vai sentir como ninguém, sente como ninguém o Porto e tudo mais. Mas não transmite isso, não é? Não estás a ver ele ali a espumar-se todo no banco e aí para cima dos jornalistas e dos adversários e dos treinadores, quer dizer, é diferente. Eu costumo dizer isto, às vezes a minha mulher pergunta-me, olha, tu vieste a ver a trabalhar no Benfica? Tu como gestor ias para o Benfica? E eu ia fácil para o Benfica, para um clube rival, ia fazer aquilo que eu gosto e não por cima se perdêssemos, olha, é naquela. Mas, e no Porto tens essa coisa, no Porto estás lá a trabalhar, fazes uma coisa que gostas, vives diariamente de uma coisa que gostas, mas e assim, tu já viste a pressão que era, tinhas a viver a dobrar, não é? Porque ia ser o reflexo do teu trabalho, do mínimo que podias representar para o sucesso do teu clube, então ia que ias sofrer mesmo, ia ser uma pressão brutal. E é isso que ele deve estar a sentir neste momento, não é? Em cada jogo que disputa, em cada avaliação que lhe é feita, em cada competição que entra. Pronto, eu acho que é uma pressão brutal. Com isto tudo, eu nem sei se cheguei a responder às questões todas que era falado aí no comentário, que estava com uma certa dúvida se o Conceição devia responder, se o Conceição devia manter. Sei que essa questão de perder sempre as peças essenciais, eu estou aqui a falar porque estás com o microfone desligado, então eu estou aqui a ganhar tempo, mas portanto eu estou aqui, não sei se era essa uma das perguntas, não sei se há outra. Há uma das questões que eu posso pegar, e tu estavas a fazer o clássico encher chouriço. Há uma das questões que eu queria pegar, que é a questão da mudança do sistema. O Marega, eu recordo que o Marega jogou no 4-2-3-1 com ele na frente. Ok? Portanto, não sei se é o Marega que condiciona isso, mas ainda assim, vamos acreditar que não, vamos acreditar que eu acho que com os jogadores que o Porto tem atualmente no plantel, e com pelo menos um que vem, que é o PP, eu acho que o Porto deveria tentar puxar mais do talento que tem nas alas, o talento através dos alas ofensivos. O Porto tem um esquema em que tenta puxar muito das alas para os laterais. Os laterais são fracos. Acho que não há um portista que esteja satisfeito com as nossas opções nas laterais. Ok? A perspectiva de que possamos no mercado resolver esse problema é ambiciosa, porque nós vimos de várias épocas a contratar laterais, desde o João Pedro, o Janko, o Saravia, o Nanu, que não é titular, não é? O Zaidu, o Manafá. Andamos a contratar laterais constantemente e ainda não conseguimos resolver o problema. Portanto, eu acho que passar por dividir o fardo da ala com um extremo de qualidade, como temos o Dias, como temos agora a emergir o Francisco Conceição, como temos o João Mário, como temos como vamos ter o PP agora, não é? Que também vamos ter o PP, como temos também o Corona. Eu acho que devíamos arranjar um sistema em que puxemos mais por esse tipo de jogador do que o sistema que temos atual. O sistema que temos atual é um sistema em que os alas são convidados a equilibrar por dentro, não é? Mas eu acho que eu sinceramente eu sou um adepto do 4-3-3 clássico, o português, o do Porto, é o meu esquema preferido, portanto eu puxo sempre para esse esquema.
E se me pedem sempre para dizer o que é que eu quero, eu normalmente aproximo sempre dessa coisa clássica. Os 4 defesas, o defesa mais posicional de 6, o médio de transição, o número 10, os 2 extremos criativos, sejam de pé contrário ou não sejam. Normalmente nas nossas camadas jovens temos sempre extremos de pé contrário e o ponta de lança. É este o sistema que eu mais gosto, acho que é o esquema que ocupa melhor o campo, e era o que eu gostava de ter. Portanto, se me perguntarem se quero mudar, eu queria mudar para esse, e acho que o Conceição tem muita matéria-prima para isso, nomeadamente tem matéria-prima para a posição 10, com o Fábio Vieira, com o Otávio, com o Romário, tem matéria-prima para as alas de um lado e do outro, e tem matéria-prima para a ponta de lança. Temos 3 pontas de lança atualmente no plantel, e o Martínez acabou a época em grande, acho que o Evanilson também é um bom talento, o Taremi é o titularíssimo, portanto acho que podemos começar por aí, e acho que é uma boa maneira de pôr a equipa menos exposta às limitações das alas pelas alas defensivas. Porque o nosso problema nos laterais não é só o problema defensivo, também é o que eles não dão ofensivamente. Isso também foi um problema ao longo da época, e acho que isso poderia ser minimizado. Muito bem, olha, deixa-me pegar agora na batuta para continuar a falar sobre isso, mas dando já aqui alguns nomes. Tu querias acrescentar alguma coisa, não era, Pis? Estavas aí com vontade. Não, eu só ia referir mesmo eu acho que é um ponto importante, e que não se vê nas outras épocas, que é a questão acho que nós estamos bem servidos, apesar de não ser nenhum fora de série, mas a nível de pontas de lança. Isso nas últimas épocas tiveste sempre, o Tiquinho, é um bocado limitado, o Zé Luís não foi aquilo que nós queríamos. Tu tens o Taremi, que eu acho que isso, acho que é uma certeza, não é? E tens um Tony Martínez que acabou a época muito, muito bem. E isso dá-nos garantias. Já sei, o Evanilson, principalmente aquilo que mostrou na B, acho que também tem um talento tremendo e que pode evoluir muito, mas acho que estamos muito bem servidos de pontas de lança, que normalmente costuma ser ali onde nós temos tido se calhar mais problemas, e é crucial numa equipa de futebol, não é? É fundamental. Também ia mandar o Evanilson ao Amigas e está feito. Ficamos aí com... O Evanilson, e vamos esquecer o jogo do Evanilson no Seixal, porque isso foi um autêntico desastre. Nós estamos a falar aqui. Sim, o Chico Conceição jogou bem. Sim. Muito bem. Vou então aqui a uma nova secção que eu tinha aqui da continuidade de conciliação anótica de contratações, já com perguntas a esse nível. Tiago Calejo. Com a renovação de Conceição, acho que já sabemos o que esperar a nível de futebol para a próxima época. Não acham que jogadores como o Bruno Costa ou o Filipe Soares não são jogadores com perfil para jogar no meio campo a 2, ainda por cima com a saída do Oliveira? Apesar de tudo que o Mister e o Pinto Costa disseram acerca de não ter havido exigências para o Sérgio renovar, parece-me óbvio que o Conceição vai querer um bom investimento em jogadores. Que posições é que acham que é preciso reforçar mais urgentemente? Que dizem da possibilidade do Moutinho? Apesar de já ter 34 anos, parece-me melhor opção do que ir ao Santa Clara buscar um Zaidu do meio campo, que em 90 passa 86 a queixar-se de dores nas costas ou do cu. Literalmente a ler o que ele tinha escrito. O Santa Clara tem lá um bom médio, o japonês, mas... Sim. Pronto, era para entroncar um bocado no que estavas a dizer, ou seja, ele aqui fala só na hipótese de 2, mas já estás aí a abrir a possibilidade, gostavas que fosse de três meio-campistas, e pronto, e vou continuar aqui a ler, porque tem aqui mais algumas questões a nível tático, se calhar leio todos e depois vocês pegam e encontrar aquilo que também já estavas a falar. Continuando então aqui com os comentários dos nossos ouvintes. Rui F. Oliveira: temos uma janela de oportunidade para reforçar posições e explorarmos outros esquemas táticos. Acreditam que o Sérgio Conceição já poderá estar a piscar o olho ao 4-3-3 com Eustáquio e Fernando Soares, ou será 4-4-2 forever? Eu disse Fernando Soares, para mim não tinha dito Fernando Soares. Não, Fernando Soares fui eu que disse mal, tem só o F. Soares, Filipe Soares, peço desculpa. Obrigado, aí troco os nomes, é muito forte, mas deixa continuar a gravar, depois pegam a gravar, a ler. David Nogueira: meus caros, bastante feliz com a continuidade do Mister. Podemos não ganhar, mas estaremos sempre perto de o fazer. Bastante curioso para perceber a ideia dele
para o pós-Marega, se irá procurar um clone ou se pensa num novo perfil. Precisamos que o clube lhe ofereça um bom mercado. Daniel Monteiro. Finalmente a grande renovação. Com Conceição não teremos que mudar o projeto atual, mas ao fim de 4 anos é necessário retocar para oferecer novas dinâmicas à equipa e não ser previsível. Por onde acham que podem passar estas alterações, para além da já nova solução do ataque? Pronto, vou continuar a ler, acabar aqui com os Arcos, também tem aqui um comentário alongado, mas os comentários têm sido todos no mesmo sentido, portanto acho que depois dá para pegar bem. Aliviado, diz os Arcos, será a palavra certa. As alternativas pareciam sempre piores que a continuidade. A verdade é essa. Falou-se em tanta coisa, desde contrato absurdo a contactos de outros clubes, às exigências. Acredito que não tenha sido tanto como quiseram mostrar ontem na conferência, mas sabe-se sempre bem quando a imprensa pouco ou nada sabe. Lembra os melhores anos do nosso clube. Quanto às exigências, se não as fez, devia ter feito. Assim como devia ter feito o clube ao Sérgio Conceição. Tem que aprender com os erros. E, por outro lado, tem que lhe dar soluções e ativos com qualidade. Vamos ver se sem Marega que futebol teremos. Ainda hoje o nosso presidente refere que deverão sair mais 2 ou 3. Que posições reforçariam vocês? E depois ele acrescenta outro comentário mais tarde, afinal vai ser mais do mesmo. E aqui pegou numa frase do presidente nesta entrevista que deu hoje ao JN, ou ontem, ao JN/TSF. Estou seguro que vamos sair do fair play financeiro e vamos procurar manter a competitividade que temos tido. Ou seja, se estou seguro que vamos sair do fair play financeiro, se calhar não haverá assim tão mercado. Deduzo que é isso que ele está a pensar, quando diz vai ser mais do mesmo. Portanto, ele inicialmente pede 2 ou 3 reforços e quase as nossas opiniões, mas que se calhar não será assim não terá assim tanta oferta ou seja, concessão. Se calhar não teremos assim tanto dinheiro disponível. Pronto, daquilo que ouviram, reforços, tática, do que já temos, ou do que já se fala quase certo, não é? O Filipe Soares e o Eustáquio, quem é que é pegar? Não, pá, eu muito breve, pá, porque lá está, isto para já é tudo suposições. A questão, eu para já não acho que não vai haver nenhuma tentativa de colar qualquer tipo de jogador ao Marega ou de fazer a posição dele. Vai haver assim uma adaptação normal, digamos assim. Sabemos que o jogador com características como o Marega tinha, acho que não existem, e portanto acho que não irá haver essa necessidade, até porque os últimos jogos, apesar de ser num contexto diferente, a equipa de certa forma até estava um bocadinho mais aliviada, porque o título já tinha ficado fora das cogitações e o empate na Luz serviu para de certa forma o segundo lugar estar tranquilo, então encarar os últimos 3 jogos de uma forma diferente e mais tranquilo, e isso também se calhar pode ter tido reflexo também no próprio resultado, mas pronto, avante. A questão a minha questão aqui que se prende sempre é, será que são suficientes para fazer a diferença no Porto? Essa é sempre essa questão, não é? Porque não é só qualidade técnica, qualidade do próprio jogador, é também depois uma questão mental, não é? Porque não é qualquer um que consegue chegar a um grande e assumir-se. Isso é muita questão mental ali a trabalhar e isso também é preciso ter em linha de conta. A outra questão é, mais 2 ali para o meio campo, se tu já reclamas de minutos que não dás a miúdos como o Fabieira ou o Baró, por exemplo, para aquela posição ali do meio campo, o que vem mais 2 fazer? Portanto, eu não sei se não será um exagero a quantidade de soluções que passamos a ter no meio campo, e por exemplo, se quisermos optar por um 4-3-3 como a Prata estava a defender aqui, portanto, só se for um 4-3-3, lá está, mais uma vez com alas que sejam para dar profundidade, mas é aos laterais do que propriamente para fazer diferença no 1 para 1 e ganhar a linha de fundo, ou então vir para o meio, aquelas coisas todas, muito mais tecnicistas e tudo mais. Portanto, mais do que pôr em causa a qualidade dos jogadores, que eu acho que eles têm qualidade, não acredito que seja para pegar destaca num meio campo como o Porto.
E é isso que deixa sempre um bocado de pé atrás. Também sou-te sincero, do PP tive curiosidade em ver um ou outro jogo, não fiquei deslumbrado, não destacou assim tanto. Alguns lances têm mostrado, e eu sinto que ele é mais um jogador para se afirmar, mais pelo que ele custou do que propriamente por aquilo que eu vi dele. Mas destes dois que conheço minimamente bem por aquilo que jogaram no campeonato português, reconheço qualidade, mas daí até assumirem o meio campo, logo para pegar em destaca, acho difícil. E outra questão é a quantidade de soluções que passamos a ter ali no meio campo, e se não será um exagero isso. A questão é que ali, pois, mas também se olharmos ali para o meio campo que tem jogado, e com exceção do Otávio quando lá joga, nenhuma das opções agrada totalmente. Para mim, o Sérgio Oliveira este ano terá feito a melhor época de sempre, se calhar na sua carreira, e no Porto de certeza. E mesmo assim há dúvidas. E a dúvida que sobra é que a dúvida que existe é será que ele consegue fazer muito melhor que isto? É porque isto não sei se chegou, não é? Há muita malta a fazer esse raciocínio. Portanto, e do Uribe, vocês já sabem o que é que eu acho do Uribe, portanto acho que... mas o Uribe, cuidado, não é? O Uribe acho que o Uribe fez uma época, para mim a minha avaliação é semelhante a esta que eu estava a fazer do Oliveira. Fez uma época muito melhor do que eu pensei que ele poderia fazer, e acho que mesmo assim não me chega. E portanto, é uma área do campo em que eu acho que concordo, não sei se são gajos para entrar, porque é difícil, mas acho que não estamos tão mal como estamos nas laterais, mas também não estamos ao nível que eu gostaria. Portanto, não é uma coisa tipo, atenção, que vais entrar ali, cuidado, qualquer gajo que vier vai ter muita dificuldade, porque eu acho que não, eu acho que as opções são boas, mas não são excelentes. E eu acho que nós temos posições em que temos opções excelentes. Por isso, por aí, eu acho que, e falando até de outro comentário, eu acho que o meio campo tem a possibilidade de ser reforçado, claramente. Acho que há espaço para mais qualidade. Quanto mais não seja por criar alternativas, ou então para criar um gajo que pegue destaca ali. Mas prioridade máxima para as laterais. Tudo o resto, eu acho que não há grandes necessidades, a não ser para suprir saídas inesperadas. A questão do Moutinho. Vias com bons olhos? O Moutinho depende um bocadito. Nós ultimamente temos tido algum sucesso com os regressos de malta que andou por aí, que depois regressa já mais velho. Tipo, Quaresma não pode entrar muito nesse lote, porque quando voltou ainda estava bem, não? Acho eu. Tipo é 29, acho eu. Mas posso pôr o Lúcio, posso pôr o Pepe, não é? O Marcano agora correu um bocadinho mal, mas também quando voltou, também voltou bem. Correu mal, mas fez a época toda da Salijar, que foi até exatamente. E fomos campeões. Sim, portanto, temos tido algum sucesso nestas operações. É um risco grande, sobretudo o risco do jogador degradar só a olho nu à nossa frente, que é normal um jogador vir descer de rendimento com a idade. Nem todos podem ser o Pepe. Sob esse ponto de vista é arriscado. E porquê? Porque depois isto são sempre jogadores caros, porque são jogadores com expectativas salariais muito altas. Se for para ser um gajo titular, exato. Se for para ser um gajo titular, um gajo capaz de nos dar se calhar alguma do que nos tem faltado no meio campo, o critério, a capacidade de gerir bem os ritmos do jogo, a capacidade de descansar com bola,
que é uma coisa que tem faltado consecutivamente ao Porto de Conceição. Opa, acho que é um jogador que tem características importantes nesse aspecto, e acho que é um jogador que nós temos que buscar. Acho que temos que buscar esse tipo de jogadores, o jogador que sabe gerir os ritmos de jogo, que nos consegue pôr a descansar com bola. Portanto, desse ponto de vista, sim, mas é um sim com asterisco, pá, porque sei lá o que é que está ali. Ninguém sabe. Se calhar nem o João Moutinho, na sua boa vontade, sabe o que é que pode vir a dar numa próxima época ou nas próximas 2 épocas. Muito bem. Pronto, acho que está encerrado. Querem concluir com mais alguma coisa relativamente ao Sérgio? Não. Queres fazer as promessas para os próximos episódios, Prato? Do que Não. vamos gravar? Ao próximo episódio, que nós ano passado fizemos uma série de 3 episódios de rescaldo, e estávamos a pensar replicar este ano, dado o sucesso retumbante do ano passado. Não, mas por acaso até tivemos bom feedback desses episódios. Mas falta então o episódio em que vamos fazer os tops de golos, de MVPs da época, desilusões, não é? Esse tipo de coisas. Isso vem na próxima semana. Poderemos falar de outras coisas, eventualmente. A equipa B não me apetece muito. Acho que já vais contratar jogadores para a equipa B e não queres falar? Poxa. É capaz de haver novidades durante a semana, por isso deve haver mais assuntos extra, deve haver fácil. Não me apetece muito. Acho que depois, entretanto, vamos ter a formação vai acabar os campeonatos vão ser rápidos, mas isso ainda falta um bocadinho, portanto depois podemos falar disso, porque eu já tenho visto os joguinhos, e já houve alguns jogos em que fiquei assustado, nomeadamente E outros agradados. No Sub-17, ainda hoje vi um dos Sub-15 em que fiquei agradado, quase na mesma proporção, mas nos Sub-17 se calhar a proporção de choque foi um bocadinho maior, porque é uma geração bastante boa e não pode perder 4-0 em casa com o Benfica. Mas tu viste o resumo que deu na aplicação do Porto, do Sub-15? Vi. Quem estava a comentar aquilo? Era a gaja do Sporting ou é do Porto? Não sei. Não faço ideia. Então disseram que foi lá roubado um penalti ao Sporting. Sim, mas era penalti. Pô, mas estamos com demasiado fair play, quer dizer, não quero que o pessoal do Porto Canal insulte os adversários, mas daí até... Sim, mas se calhar... Mas aquilo foi houve ali, nesse resumo aparece o penalti e aparece logo uma oportunidade do Sporting, a bola vai à barra. Mas foi uma exceção, o jogo foi um massacre, eu não estava à espera, não é muito vulgar um gajo ir ali ao cochete dominar. Por isso é que eu estava a perguntar, mas por isso é que eu te estava a perguntar se aquele resumo até era do Sporting ou era do Porto, porque tinhas dito que tinha sido um massacre. Eu vejo o resumo, deve ter sido do Sporting, eu vejo o resumo, afinal eles tiveram aqui uma oportunidade escandalosa e depois dizem, na segunda parte, tal como na primeira, quem não marca sofre. Poça, então isto tinha sido um massacre e afinal esta letra. Mas é muito difícil haver assim um massacre sem oportunidades do adversário, porque quem está habituado a ver estes jogos sabe que há muitos erros, sobretudo da defesa, e eles estão a aprender, sobretudo há imensos erros na saída de jogo, porque os treinadores insistem com eles para sair de determinada maneira, para aprenderem a jogar de determinada maneira, e eles fazem muitos erros. Mas do ponto de vista do controle do jogo e do ascendente do jogo e até das oportunidades de golo, eu sei que no resumo não aparece isso, mas acho que foi um bocado, foi melhor do que o que eu estava à espera, bem melhor do que o que eu estava à espera. Pronto, mas eu queria dar o extra além disso, queria falar o meu Euro que acabou hoje, o Euro que vem a seguir tem sempre menos interesse para mim, mas prefiro, porque eu não sou nada
vamos chamar patriota ao nível do futebol. Eu sou esportista, não estou-me a cagar se a seleção ganha ou não ganha. Estou interessado é que os jogadores do Porto, os jogadores que passarem pelo Porto façam boa figura. Quero golos do André Silva, quero golos do Danilo, do Pepe, do Sérgio Oliveira, quero que o resto se lixe. E ficas doente se for o Félix ou o Sanches. Não fico doente, só fico doente pelo que vem a seguir. Era como era com o Ricardo, cada vez que ele fazia defesa iam em direto para o Montijo. Eu essas merdas não estou para aturar. Mas o Félix, se marcar um gol, também vai ser homenageado pela Câmara de Viseu e o caralho. Para isso eu não tenho. Podem marcar o gol, só escusam de me estar a encher os ouvidos e os olhos com essas porcarias a seguir. É mais por causa disso que eu não gosto. Mas a questão esta geração de Sub-21 é uma geração muito Porto, tem muito Porto vencedor da Youth League. E tive muita pena que tivessem baqueado nestes últimos 2 jogos. Com a Espanha safaram-se in extremis com bicho de caraças, e este jogo também já foi complicado. Houve ali o Vitinho a teve hipótese de nos pôr no jogo com um golo, e mais uma vez seria um bocadinho contra a corrente do jogo nessa altura, apesar de termos entrado bem. Pronto, mas tenho pena porque... E tens o lance da segunda parte, que se o Rafael Leão assiste melhor o Francisco, se calhar tínhamos chegado lá. Sim, e o Vitinha também teve uma grande jogada e deu para o Fábio Vieira, mas não deu o passe, saiu muito para cima da defesa também. Que ele depois até quase que mata o Fábio Vieira depois do remate. Mas tenho pena, acho que o Vitinha sair, mesmo com fazendo um mau passe, acho um absurdo ter saído tão cedo, mas pronto, é o que é. Acho que houve vários erros do Rui Jorge, mas também houve muito mérito em levar a equipa até aqui. Eu acho que tenho pena é que por exemplo, o Diogo, acho que é sobretudo o Diogo Costa e o Dalot e o Queiroz, tinham a hipótese de serem campeões europeus de sub-17, sub-19 e sub-20 e sub-21. Aí tenho que dizer que fui confirmar isso, e só o Diogo Queiroz desses 4 é que era tricampeão. Porque no sub-19 nem Diogo Costa, nem Diogo Leite, nem Diogo... Não, Diogo Leite não, mas Diogo Costa nem de certeza. Diogo Dalot. Não, de certeza. Estava lesionado. João Virgínia. Mas esteve lesionado na final, por outro se calhar. Pronto, na final não está. Pronto, na final não está nem no banco, mas deveria estar no banco então. Deve-se ter lesionado, já não me recordo. O Diogo Queiroz lembro que se lesionou ao longo desse campeonato. Sim, o Diogo Queiroz não joga, mas está no banco, portanto sim, era campeão. Até jogou o gajo do Braga, o David Carmo, e jogou o gajo do Vitória, sim, isso lembro-me. Mas é a geração deles e é uma geração, eu percebo, porque nós temos muito essa discussão em alguns grupos que estamos, é que há muito ceticismo à volta destes alguns de vocês querem os miúdos todos a jogar, querem a sportingização do Porto e não sei o quê. E eu compreendo isso, mas isto é uma geração especial, porque e demonstram sobretudo ao nível das seleções, mas também demonstraram ao nível de clubes com a Youth League, e nós, para chegarmos à final da Youth League e ganharmos, durante os anos anteriores fomos às meias finais, fomos aos quartos de final. Portanto, esta geração dos Diogos e esta geração que se seguiu do Fábio Vieira, do Romário Baró e do Vítor Ferreira são gerações especiais da nossa formação, e que nós devemos tratá-las como exceções. Ou seja, e acho que o Conceição, entroncando no tema Conceição, acho que o Conceição reconhece isso ao tê-los perto dele, roubou-os ao Rui Barros e roubou-os ao Folha, para os ter perto dele, e eu compreendo
que isso é importante, que eles estejam perto da equipa principal, mas acho que também podia fazer um esforço crescente para enturmar alguns deles, porque acho que são jogadores especiais, e sempre que vejo estes jogos de Sub-21 ou os jogos da Youth League, eu não sei o que, eu lembro-me, porque das duas uma, para acharmos que eles não eram especiais, tínhamos que achar que toda esta geração, todos estes casais que andaram a pinar há 21 anos atrás pelo mundo, andaram a dar jogadores anormalmente fracos nos outros países e anormalmente fortes no nosso país, não é? Tínhamos de estar a pensar isso, porque são competições em que jogam gente de toda a Europa, que a Europa é o continente do futebol, apesar de haver um outro país por aí fora, tipo Brasil e Argentina, que também produz grandes jogadores. Mas não temos que reconhecer que esta é uma geração especial e que faz sentido que o Porto tenha espaço para esta malta. E eu lembro-me sempre disto nestas alturas. E hoje é uma altura de derrota, é óbvio que perderam a final, mas estão lá, estão na final, cara. E não são assim tantas as finais em que nós participamos na nossa história. E estes miúdos conseguiram 3 na geração deles. Sim. Sem dúvida que era especial, sabes, eu só para confirmar então a informação que li há bocado, porque eles na televisão tinham dito 4 ou 5, até foi o Pauleta que estava a ser entrevistado e disse, só 4 ou 5 desses jogadores é quem eram as 3 competições, e eu fiz as contas de cabeça e pensei logo nos 4 Diogos, tem que ser mais. Não, olha que não, pensei nos 4 Diogos e no Florentino e no Jota, foram os que me vieram à cabeça. E o Jetson. Pronto. Mas estes foram os primeiros à cabeça. E então, no Sub-19, a questão do Diogo Costa, tinhas razão, e no Diogo Costa ele deve ter sido substituído durante o europeu, ou seja, lesionou-se, e na final estão 3 guarda-redes, e nenhum deles é o Diogo Costa, e eu só fui ver a final, agora já fui ver o primeiro jogo, por acaso foi com a Noruega, está lá um tal de Haaland, ou lá o que é, e então está o Diogo Costa, portanto o Diogo Costa deve ser lesionado, e depois então na final o Diogo Queiroz está no banco, mas dos Diogos é só o Costa e o Queiroz. E o Diogo Leite fez a pré-época no Porto. Pronto, e depois sim tens, ou seja, mas Dalot não está aqui, ou lesionado, ou não sei, não está. Deve ser magoado. Pronto, depois sobra o Florentino Luís e o João Filipe, que é o Jota, não é? Mas nem a questão também do... Poderia haver o Trincão, mas o Trincão teve o Covid. Mas o Trincão não teve no Sub-17, não teve na vitória do Sub-17. Também fui confirmar isso. Na primeira vitória estava muito mais gente. E o Rafael Leão? O Rafael Leão está numa, mas não está na outra. Não está nesta também. Nesta, o outro que está, o Thierry Correia, que acho que teve nas 3 também. Bom, mas fui ver por curiosidade. E a questão dos Diogos, pronto, de facto o Diogo Costa não está na final, mas depois também, eu tinha essa ideia de estar lesionado e agora tu disseste, eu fui confirmar ao primeiro jogo, e no primeiro jogo ele aparece. O Dalot pode ter sido no ano em que ele se lesionou no Porto, já sendo titular no Porto, 2018. quando o Alex se magoou. Julho de 2018. Sim. É isso, é quando somos campeões. De canadianas. Pronto, mas fica o meu desabafo habitual. Olha, eu tinha posto também... Deixa-me só fazer referência. Sim. Pois isso, mas deixa só fazer referência para que esta tarde foi bem passada com a vitória do Hockey Patins e na taça, não é? Na taça é já expectável, mas sendo expectável até com o jogo com Águas Santas, Deus me livre. Fraquíssimo, mas deu para passar, e ainda por cima sobre o Benfica, foi uma boa tarde, sim senhor, desportivo. Muito bem e já agora nós não saímos, nós também vemos jogos de basquete e também notamos bem o que se passou ali naquela última jogada, e pronto, acho que o Moncho falou muito bem, ao contrário do Vitor Hugo, acho que também não disse nada de especial, repetiu muitas vezes a mesma ideia, mas acho que o Moncho explicou bem o que se passou. Portanto, seja uma, chamem-lhe o que quiserem, calimerismo ou não sei o quê, acho que o basquetebol este ano fez uma excelente época e acima das expectativas.
Mas pronto, no final não foi possível porque houve uma decisão inexplicável da arbitragem que algumas destas modalidades dão-se a estas decisões importantes da arbitragem que decidem títulos. O basquete é um deles e pode acontecer porque se joga ao segundo. E aconteceu e nós estivemos do lado errado da decisão, e é uma pena, mas espero que haja consequências, porque já sabemos que o título não vai mudar de mãos, mas espero que haja consequências para os senhores que tiveram a sua mão no título entregue à equipa errada, nomeadamente a equipa de arbitragem e o senhor que conseguiu ver uma falta e não viu outra. Escandalosa imediatamente antes. Muito bem, fica esse fecho. Por ti, falar só na questão do Real Febre, que cheguei a meter o tweet a ver se gerava ali alguma polémica para fazermos aqui alguns picantes entre o pessoal, mas o pessoal não aderiu muito. Pronto, e os resultados também já demos na última semana. E está feito. Fica só a questão de tinha dito que Prata não estava na parte da frente, mas Prata ainda ficaste no top 20, portanto acho que é o 19, portanto merece o teu destaque. Está bastante acima das minhas expectativas. No primeiro terço, éramos 60. Vamos ver agora como é que me safo no Euro, mas normalmente eu nestas coisas sou bastante fraco. Muito bem. Pronto. Mas não é na fantasy do Euro, atenção. Para estar aqui a falar de outras apostas. Não, na nossa competição do Euro. Na nossa bela competição do Euro. Muito bem. Abraço. Voltamos para a semana. Um grande abraço. Tchau. E Bater pode ser o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madger. Acho que o Madger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão genial.